Lei 9. A grande lei do amor. Se você quiser manter-se sadio, vigoroso e forte, tem de saber que só existe um poder indivisível, e que sua fonte é o amor. Este poder não conhece oposição. É o onipotente. Princípio da vida que domina toda a oposição do mundo e continua como conquistador para sempre vitorioso. Saiba que você e este poder de Deus são um só. Agora, você está formado. Com ele, e poderosas forças virão em seu auxílio. O amor está sempre emanando. O amor deve ter um objetivo. Ele é uma ligação emocional. Você pode amar a música, a arte, um grande projeto, uma causa ou o seu ideal. Você pode tornar-se emocionalmente atraído pelas eternas verdades. Pode ser absorvido e monopolizado pela ciência e por muitas outras coisas. Einstein amava o princípio da matemática, e esta revelou seus segredos a ele. Eis o que o amor faz. Os astrônomos amam a ciência da astronomia, e estão constantemente revelando os segredos do céu para nós. Até onde você deseja ser uma nova pessoa? Você deseja abandonar o seu velho eu, com seus falsos conceitos e ideias obsoletas? Quer adquirir novas ideias, novas imagens, novos pontos de vista? Você é esclarecido e receptivo se deve abandonar seus ressentimentos, rancores, irritações, temores, ciúmes e ódios. Se você deseja ir de Los Angeles para Nova York, deve primeiro deixar Los Angeles. De igual modo, se você deseja ser uma nova pessoa, deve abandonar seus temores e ódios e focalizar sua atenção nos conceitos de harmonia, saúde, paz, alegria, amor e boa vontade, a fim de gozar da alegria de viver. Porque o artista falhou 3 vezes, um artista me disse: vou falhar. Vou dar a nota errada. Vou dizer a fala errada. Sua vívida imaginação estava centralizada no fracasso. Ele teve de se apaixonar por um novo conceito de si mesmo, a fim de se tornar o grande artista que agora tornou-se emocionalmente ligado a uma nova imagem de si mesmo, absorvido por uma nova estimativa. A oração do triunfo. Por sugestão minha, ele se isolava 3 a 4 vezes por dia em seu quarto, onde não era perturbado, sentando-se confortavelmente em sua poltrona e relaxando o corpo o mais que podia. Esta inércia física tornava sua mente mais receptiva às suas próprias afirmações. Durante 5 minutos, em cada uma dessas sessões, ele dizia o seguinte: estou completamente relaxado e à vontade. Estou firme, sereno e calmo. No espetáculo cantarei bela, majestosa e gloriosamente. O auditório vai aplaudir-me. Tenho paz em minha mente. Durante várias semanas ele fez diversas sessões assim, em particular à noite, antes de dormir. Tendo executado este plano com segurança e convicção, ele teve um êxito admirável e é, agora, um maravilhoso artista aclamado por milhares de pessoas. O que significa o amor de Deus? As palavras Deus e bom são sinônimas. Quando você se une mental e emocionalmente com a honestidade, a integridade, a justiça, a boa vontade e a felicidade, você está amando a Deus, porque está amando o que é bom. Você ama a Deus quando está fascinado, absorvido e cativado pela grande verdade de que Deus é uno e indivisível e que em Ele não existem separações ou disputas. Amar a Deus é ser devotado, leal e fiel ao poder uno, recusando-se a reconhecer outro poder no mundo. Quando você reconhecer e aceitar definitivamente em sua mente que Deus é na verdade onipotente, você está amando a Deus do modo mais prático e comum, porque se mostra leal ao poder uno. De vez em quando, sente-se e medite na mais vital, interessante, fascinante e maior de todas as verdades, a de que Deus é o único poder e que tudo o que conhecemos é parte de sua expressão. O amor e o medo não podem coexistir. Uma atriz me disse no Caston Hall de Londres, na Inglaterra, onde eu estava pronunciando uma série de palestras sobre o poder do subconsciente, ouvi o Senhor dizer que o amor e o medo não podem viver juntos. Vivo cheia de medo, e eis porque não consigo melhores papéis.
Eu lhe disse que passasse a amar um metro conceito de si mesmo maior, mais nobre e mais suave. Ela decidiu-se amar o seu eu superior, a presença de Deus que existia dentro dela. Começou a considerar o fato de que possuía possibilidades quase ilimitadas de desenvolvimento e de que tinha poderes que jamais haviam sido liberados. Começou a afirmar: sou capaz de fazer tudo, através do poder de Deus que flui em mim. Deus pensa, fala e age por meu intermédio, e sou uma atriz maravilhosa e muito bem-sucedida. O infinito é sempre um sucesso, e eu estou com o infinito. Sou uma filha de Deus, e o que é verdade em ele é verdade em mim. Quando era assaltada por pensamentos de medo e de aflição, ela declarava: o amor de Deus enche minha alma, ou Deus está comigo. Depois de algumas semanas, tinha desaparecido todo o sentimento de medo e insegurança. Desde então, recebeu muitas promoções e reconhecimento financeiro em seu campo específico de atividade. O poder de Deus cativou sua imaginação. Ela vibrava e se extasiava com a ideia de ser uma grande atriz. Este amor fez com que ela se unisse ao seu ideal. Não procurou dominá-lo, foi cativada por ele. Isso é amor. Então, todo o medo desapareceu. O medo foi engolfado pelo amor, porque o amor e o medo não podem coexistir. O amor conquista o ciúme. Shakespeare disse: cuidado com o ciúme, é o monstro de olhos verdes que zomba da carne de que se alimenta. Newton disse: o ciúme é o inferno do amante ofendido. Na verdade, o homem ciumento envenena seu próprio banquete e depois o come. O ciúme é um veneno mental, e sua causa é o medo. A pessoa ciumenta exige devoção exclusiva, e não admite rivalidade. Além disso, o ciumento vive a observar cheio de suspeitas a fidelidade do marido, da esposa, do amante ou do amigo. Basicamente, o ciúme nasce do medo ou desconfiança que se tem de outrem, além de um sentimento de culpa e insegurança de si mesmo. Um marido me contou que sua esposa era normalmente ciumenta, vivia acusando de ter outras mulheres, insistia na existência de uma rival, que ela desconhecia. Ele acrescentou que sua mulher se entregava às sessões mediúnicas com a mesa falante, que lhe dizia ser ele, infiel. A pedido dele, conversei com a esposa e expliquei-lhe em detalhe que era o próprio subconsciente dela que confirmava sua suspeita e ressentimento contra o marido. Ela começou a perceber que era a mente dela mais profunda que, através de imperceptíveis movimentos de seus dedos, operava a mesa falante. Em outras palavras, ela estava simplesmente falando consigo mesma. Conversando com o marido, vi que ele estava esgotado e fazia uma série de tratamentos com um médico. A mulher foi bastante sincera para reconhecer o seu próprio erro, e ambos concordaram em irradiar sentimentos de amor, paz e bondade um para o outro. Esta boa vontade dissolveu as atitudes negativas e criou a paz onde haviam reinado a suspeita e a discórdia. A cura foi a explicação. Esta mulher aprendeu a confiar no marido, e onde existem amor e confiança não há ciúme. O Senhor faz multiplicar. O pensador científico substitui a palavra lei por Senhor na Bíblia. Esta é a lei do seu subconsciente que aumenta tudo que você deposita nele. É uma lei impessoal de causa e efeito. Expliquei a um corretor de imóveis local o significado de o Senhor faz multiplicar. Há meses que ele nada vendia. O motivo era que ele estava dando atenção a aspectos negativos como negócio ruim, ausência de vendas, perda financeira e incapacidade para pagar as contas. Pouco a pouco sua condição piorou muito. Ele perdeu prestígio, saúde, dinheiro se ocorreram casos de doenças na família. Por fim, o negócio parou de todo. Ele descobriu que era muito mais interessante, fascinante, tentador e cativante pensar no sucesso, na harmonia, na riqueza, na paz de espírito, em fregueses mais satisfeitos e em melhor serviço para os clientes. Dei-lhe a seguinte oração, sugerindo-lhe que a repetisse em voz alta, devagar, calmamente com amor, 5 or 6 vezes por dia, até recondicionar sua mente ao sucesso e riqueza. Acredito cordialmente que posso predizer para mim harmonia, saúde, paz, prosperidade e sucesso nos negócios. Intronizo em minha mente os conceitos de paz,
harmonia, orientação, sucesso e prosperidade. Sei que esses pensamentos, sementes, crescerão e se manifestarão em minha vida e creio nisso. Sou um jardineiro, planto para colher. Semeio pensamentos, sementes, divinos de sucesso, harmonia, prosperidade e paz que, automaticamente, me fornecerão maravilhosa colheita. Alimento e sustento regular e sistematicamente essas sementes, pensando nelas com interesse. Sei que meu subconsciente é um banco que multiplica e faz crescer o que eu depositar nele. Retirarei o fruto das maravilhosas sementes que agora estou depositando. Farei com que esses pensamentos se tornem reais, sentindo a realidade deles. Creio na lei da multiplicação do mesmo modo que as sementes lançadas ao solo frutificam multiplicadas por 30, 60 ou 100 vezes. Como as sementes, os meus pensamentos vivem na escuridão do meu subconsciente. Como as sementes, afloram ao solo, objetivam-se, na forma de condições, experiências e acontecimentos. Penso, com frequência nessa coisas, e o poder de Deus está em meus pensamentos para o bem. Deus faz multiplicar. Quando este corretor era assaltado por pensamentos de medo ou de irritação, imediatamente os suplantava declarando: Deus faz multiplicar em todos os sentidos. No fim de um mês e retornará à sua antiga cadência, tendo mais trabalho do que podia encarregar-se, o que o obrigou a empregar 3 vendedores extras. Como a jovem passou nos exames. Uma jovem colegial, que assiste às minhas preleções públicas sobre os poderes do subconsciente, contou-me como conseguiu, recentemente, sobrepujar o medo que a assaltava e a fazia bater os joelhos durante um exame. Ela resolveu combater o medo raciocinando que ele representava um sinal para fazer qualquer coisa. Preparou sua mente para combater o medo e disse a si mesma: o Senhor é meu pastor, Deus não pode ter medo. Deus está aqui, Deus é minha paz e minha força. Sua torrente de paz flui através de mim. O amor de Deus habita dentro de mim e afasta todo e qualquer medo. Estou em paz. A firmeza e a harmonia de Deus estão aqui. Sinto-me relaxada e respondo a todas as solicitações na ordem divina. A inteligência infinita revela-me tudo o que preciso saber. Ela se havia movido para o lado oposto. Praticou a lei da substituição. Suplantou o medo pela fé em Deus e no bem. Não permaneceu estática e congelada na extremidade do pêndulo do medo e, portanto, conquistou-o e passou nos exames com notas muito altas. Os pensamentos de medo não podem ferir você. Você só poderá ser agredido pelos pensamentos de medo e preocupação ou pensamentos negativos de qualquer tipo, se os entretiver por muito tempo e os emocionalizar profundamente. Do contrário, em nada eles lhe perturbarão. Constituem problemas em potencial, mas só aparecerão se forem atualizados. E seus temores não podem ser atualizados a não ser que você os emocionalize, impressionando portanto o seu subconsciente. E o que quer que ali seja impresso ocorrerá. Torne-se um gigante espiritual. O seu medo é uma ideia ou pensamento agressivo, dominador, que blasona o poder dele e intimida, humilha e aterroriza você, trazendo-o para o reino da iniquidade. Talvez você tenha medo de se encontrar com este malfeitor em sua mente. Talvez você receie os resultados deste encontro e hesite em enfrentar este malfeitor para expulsá-lo. O medo é uma sombra da mente mantida pela ignorância e pelo obscurantismo. Quando você trouxer o medo para a luz da razão e da inteligência, ele não poderá subsistir e desaparecerá. Seu estado mental é o seu senhor, uma loucura deixar que este monstro estúpido, cego e ignorante, chamado medo, impulsione você e dirija suas atividades. Considere-se vivo e inteligente para que isso aconteça. Sua fé em Deus é maior do que o medo. O medo é a fé de cabeça para baixo. O medo é um aglomerado de sombras sinistras na mente. Em suma, o medo é a fé na coisa errada. Torne-se um gigante espiritual, tenha fé em Deus e convoque sua força e poder. Quando você se assegurar de que quem estiver com Deus é maioria, você se sentirá vigiado e orientado em todos os sentidos, e tornar-se-á o inevitável vencedor. Perdido na selva. Quando eu tinha cerca de 10 anos, perdi-me na selva. No início, fiquei apavorado,
Depois comecei a pedir a Deus que me tirasse dali e me orientasse. Senti imediatamente uma grande vontade de caminhar numa certa direção. Este impulso interior ou tendência do subconsciente que eu segui, provou que estava certo, e fui levado milagrosamente aos braços de uma expedição de salvamento. 2 dias depois, esta orientação foi instigada pelo meu subconsciente que sabia qual o caminho para sair da selva. Ao usar o seu subconsciente, lembre-se de que ele raciocina dedutivamente. Ele vê apenas os fins, conduzindo, desse modo, a uma conclusão sequencial e lógica da natureza da premissa no consciente. Não combata o medo com medo. Não combata o medo com medo, em vez disso, enfrente-o com uma declaração direta do poder e da presença de Deus, que torna o medo impotente. Diga para si mesmo: o Senhor é a força de minha vida, de quem vou ter medo? Você tem medo de alguma doença que o acometeu? Você observará que um pensamento errado em sua mente pode gabar-se de sua pseudo-força e intimidá-lo. Não permita que tais pensamentos humilhem e atemorizem você. Veja que toda doença é fabricada por sua própria mente, não é algo que se apanhe vindo de fora. Você pode modificar a maneira de pensar, assegurando-se de que a infinita presença curadora, que fez seu corpo, o está curando. Ao fazer isso conscientemente, os pensamentos se arrumarão segundo um novo padrão, seguindo-se então a cura. Sua atual convicção determina o seu futuro e sua vida. A jovem tinha o inimigo em sua própria mente. Recentemente, uma jovem me disse: estou furiosa, seria capaz de matar Mary. Parece que Mary havia espalhado mentiras sobre ela e procurara minar sua posição. Esta mulher permitiu que Mary a perturbasse. Ela deu a Mary um poder que Mary não possuía. O problema residia em sua própria vida mental. Mary não era responsável pelo que pensava dela, e então ela viu, de repente, que toda a perturbação residia em seus próprios pensamentos e imagens mentais. Ela sentiu medo tumultuando sua mente, intimidando-a, assustando-a, e tudo era criação sua. Ó, inimigo! O medo era na verdade fabricado por ela. Ela resolveu cortar a cabeça desse pensamento de medo com a espada da razão espiritual. Saturou a mente com esta simples verdade: Deus existe, sua presença enche minha alma e governa minha vida. Ela recusou-se a permitir que Mary lhe causasse dores de cabeça, indigestão, insônia e nervosismo. Ela viu que o poder estava em sua própria mente e que ela era a única pessoa que determinava como devia ser seus pensamentos. Teve despertada a convicção de que ninguém podia assustá-la ou tirar a sua fé e confiança em Deus e em todas as coisas boas. Esta mulher teve uma completa cura mental, e sua oração favorita era a seguinte: a ação de Deus em minha vida me traz beleza, paz, correção divina e harmonia. Sou produto do infinito e filha da eternidade. Aproximo-me de Deus, meu Pai Celestial. Ele me ama e cuida de mim. Quando me volto para Ele, Ele se volta para mim, e então surge a aurora, e as sombras desaparecem. Vontade de caminhar numa certa direção. Este impulso interior ou tendência do subconsciente que eu segui, provou que estava certo, e fui levado milagrosamente aos braços de uma expedição de salvamento. 2 dias depois, esta orientação foi instigada pelo meu subconsciente que sabia qual o caminho para sair da selva. Ao usar o seu subconsciente, lembre-se de que ele raciocina dedutivamente. Ele vê apenas os fins, conduzindo, desse modo, a uma conclusão sequencial e lógica da natureza da premissa no consciente. Não combata o medo com medo. Não combata o medo com medo, em vez disso, enfrente-o com uma declaração direta do poder e da presença de Deus, que torna o medo impotente. Diga para si mesmo: o Senhor é a força de minha vida, de quem vou ter medo? Você tem medo de alguma doença que o acometeu? Você observará que um pensamento errado em sua mente pode gabar-se de sua pseudo-força e intimidá-lo. Não permita que tais pensamentos humilhem e atemorizem você. Veja que toda doença é fabricada por sua própria mente, não é algo que se apanhe vindo de fora. Você pode modificar a maneira de pensar, assegurando-se de que a infinita presença curadora, que fez seu corpo, o está curando.
Ao fazer isso conscientemente, os pensamentos se arrumarão segundo um novo padrão, seguindo-se então a cura. Sua atual convicção determina o seu futuro e sua vida. A jovem tinha um inimigo em sua própria mente recentemente. Uma jovem me disse: estou furiosa, seria capaz de matar Mary. Parece que Mary havia espalhado mentiras sobre ela e procurara minar sua posição. Esta mulher permitiu que Mary a perturbasse. Ela deu a Mary um poder que Mary não possuía. O problema residia em sua própria vida mental. Mary não era responsável pelo que pensava dela, e então ela viu, de repente, que toda a perturbação residia em seus próprios pensamentos e imagens mentais. Ela sentiu medo tumultuando sua mente, intimidando-a, assustando-a, e tudo era criação sua. O inimigo, o medo, era na verdade fabricado por ela. Ela resolveu cortar a cabeça desse pensamento de medo com a espada da razão espiritual. Saturou a mente com esta simples verdade: Deus existe, sua presença enche minha alma e governa minha vida. Ela recusou-se a permitir que Mary lhe causasse dores de cabeça, indigestão, insônia e nervosismo. Ela viu que o poder estava em sua própria mente e que ela era a única pessoa que determinava como devia ser seus pensamentos. Teve despertada a convicção de que ninguém podia assustá-la ou tirar a sua fé e confiança em Deus e em todas as coisas boas. Esta mulher teve uma completa cura mental, e sua oração favorita era a seguinte: a ação de Deus em minha vida me traz beleza, paz, correção divina e harmonia. Sou produto do infinito e filha da eternidade. Aproximo-me de Deus, meu Pai Celestial. Ele me ama e cuida de mim. Quando me volto para Ele, Ele se volta para mim. E então surge a aurora, e as sombras desaparecem. O bálsamo curativo do amor. A seguinte oração é maravilhosa para afastar o medo. Proclame essas verdades com frequência, e uma sensação interior de paz e tranquilidade envolverá você. O amor de Deus corre através de mim agora. Acho-me cercado pela paz de Deus, e tudo está bem. Estou envolvido e engolfado pelo amor divino. Este amor infinito está inscrito em meu coração e em todas as minhas partes interiores. Irradio amor com o pensamento, com as palavras e com 3S ações. O amor unifica e harmoniza todos os poderes, atributos e qualidades de Deus existentes em mim. O amor significa alegria, paz, liberdade e louvor. O amor é liberdade. Abre as portas das prisões e liberta os cativos. Irradia o amor para todos, pois todos representam o amor de Deus. Saúdo nos outros a divindade. Sei que o amor divino me cura e acredito nisso. O amor é o meu princípio diretor, confere um relacionamento perfeito e harmonioso em minha vida. Deus é amor. Aquele que vive com amor, vive com Deus, e Deus existe nele. Pontos básicos a lembrar. O amor é uma ligação emocional. A amor deve ter um objetivo. 2. Se você deseja realmente banir o medo, deve desfazer-se de seus ciúmes, ódios, ressentimentos e irritações. 3. Adquira uma nova impressão de si mesmo. Apaixone-se pelo seu eu superior. 4. O amor de Deus significa que você está mental e emocionalmente ligado com o que é amoroso, puro e nobre. 5. O amor é fé e lealdade a Deus. A medo é a fé na coisa errada. A medo é uma sombra na mente. A amor e o medo não podem coexistir. 6. O indivíduo ciumento está cheio de medo e se sente inseguro e indigno. A amor e a confiança afastarão o ciúme. 7. Seu subconsciente aumenta tudo que você deposita nele. Deposite amor, fé, confiança, alegria e boa vontade. 8. Quando seus joelhos estiverem tremendo de medo, vença o medo sabendo que Deus não pode ter medo e que você e Deus são um S6. 9. Os pensamentos de medo não podem ferir você, a não ser que você seja indulgente para com eles e os emocionalize. 10. O medo é um pensamento que você permite que ocupe sua mente, humilhando e intimidando. Intronize o amor e a fé em Deus em sua mente. 11. Quando estiver perdido nas selvas da terra ou numa selva mental de confusão e medo, saiba que Deus conhece o caminho para sair dali. Ele lhe responderá. 12. Não combata o medo com medo. Enfrente-o com uma declaração direta: Deus é a única presença e o único poder, e nada há a temer.
13. Corte a cabeça do medo com a espada da razão espiritual. 14. Aquele que vive com amor vive com Deus, e Deus existe nele. Obrigado por assistir o capítulo 9. Te espero no próximo capítulo.